Que assunto, né, para se falar. E antes de eu falar desse assunto, eu gostaria que você escutasse só um louvor e aí a gente já começa a entrar nesse assunto aí, tá bom? Desde cedo aprendi a caminhar no caminho de um Deus que só ouvia falar, que quebra os montes, abre os mares, faz brotar água da rocha, manda fogo no altar. Com esse Deus não há quem possa impedir o teu poder. Sou um menino, mas quero te conhecer. Então eu disse assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, estou disposto a obedecer. Fala, Senhor, estou na tenda hoje. Fala, Senhor, cumpre em minha vida o teu querer. Cumpre em minha vida o teu querer. Essa música o Senhor, Ele me presenteou. Ela veio num pacotinho junto com uma pregação sobre Samuel, né? A primeira vez que Samuel ouviu a voz do Senhor. E o Senhor me deu essa música antes da minha primeira expedição, da minha primeira viagem missionária. Quando eu pedi para o Senhor um sinal, eu falei: Senhor, o Senhor tem tantas promessas na minha vida, mas me dá um sinal que, se as suas promessas forem se cumprir mesmo, olha lá, olha o crente, olha o que o crente faz, né, Jesus? Mas, né, me perdoa. Senhor, que se as suas promessas forem se cumprir mesmo na minha vida, me permita que eu vá pelo menos uma vez numa expedição missionária. Eu não tenho condições de entrar numa junta missionária, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, eu não tenho patrocinador, minha igreja não pode me enviar, mas eu sei que tu podes realizar alguma promessa na minha vida. E não passou muito tempo, né? Lógico que eu também corri atrás. E o Senhor, Ele abriu as portas de uma tal maneira e Ele fez essa primeira promessa se cumprir na minha vida, porque era a promessa do Senhor. E se cumpriu, e tipo, o Senhor fez muitos milagres antes, durante e depois disso. Ele não só me enviou, mas me deu muitos recursos. Ele me deu, sem eu pedir nada pra ninguém, assim, financeiramente, ele me presenteou, ele me deu condições de levar 5 caminhões pipas, levar vários, centenas de sabonete, pasta de dente, roupa, um monte de coisa, que é um pingo no oceano, né, queridos? Mas assim, foi uma prova do Senhor para dizer que Ele estava comigo, e várias outras coisas sobrenaturais que aconteceram entre o Senhor e eu, né? E que eu guardo comigo, assim, com muita alegria. E depois daquilo, muitas pessoas ficaram perguntando: você não vai fazer mais nada? Você não vai mais pra viagem missionária? E eu fiquei refletindo sobre isso e eu falei assim: poxa vida, quem dera, Senhor, se eu começasse a viver isso com mais frequência na minha vida, porque é tudo que eu gostaria de viver, isso todos os dias da minha vida, estar todos os dias me dedicando ao Senhor. E eu estava pensando esses dias, né, sobre isso e perguntando a Deus: Senhor, será que eu vou ficar só dessa maneira? Será que eu vou só semear e nunca vou estar lá no campo para ver o fruto de perto, né? Porque, irmãos, o que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo, a não ser coisas desse tipo, né, que a gente tem que falar, para onde está indo a oferta dos irmãos, para onde está indo a sua doação de roupa, tal. Esses negócios nós temos que falar, mas coisas pessoais que a gente faz, assim, durante o nosso dia a dia, evangelismo, essas coisas, nós não precisamos falar, né? Não é uma coisa para se orgulhar, é mais que a nossa obrigação, né? E eu tava pensando sobre isso e perguntando a Deus comigo mesma, né? Senhor, será que não vai acontecer mais nada assim de grandioso na minha vida, sabe? Que o Senhor promete que eu irei, que eu vou fazer essas coisas. E o Senhor, Ele me fez lembrar dessa canção que Ele me deu. E Ele me fez lembrar da minha primeira vez.
da primeira vez que Ele falou comigo. É essa a primeira vez que eu quero falar. A primeira vez que o Senhor falou comigo. E eu fiquei pensando se eu ia fazer esse vídeo ou não. E no fim eu acabei resolvendo fazer porque talvez o Senhor Ele queira falar com alguém que está assistindo. Eu fiquei muito impressionada que eu encontrei algumas pessoas que falaram que assistiam os meus vídeos e as pessoas nem curtiam e nem compartilhavam, mas estavam assistindo. Então eu falei assim, talvez Deus queira falar com alguém que eu não faço ideia, alguém que talvez nem esteja no meu Facebook, alguém que talvez nem esteja no meu hall aí de amigos. E eu quero ser usada pelo Senhor, né? Eu não quero dizer não quando tiver que falar. Então, voltando ao assunto, abri esse parênteses, mas o Senhor me fez lembrar dessa canção, da primeira vez que Ele falou comigo também. E a primeira vez que o Senhor falou comigo já faz um bom tempo, já faz uns 6, 7 anos por aí, que eu estava ali trabalhando com os meus pais todos os dias. E eu fazia entregas, né, de cartuchos. Todos os dias eu passava na avenida e ia entregar cartucho para as pessoas, né, buscar e entregar cartucho. E na avenida tinha um moço que ele era usuário de drogas, não sei. Ele ficava ali pedindo dinheiro, né, e ele já sabia que eu não tinha, né, então ele nem pedia pra mim, porque toda hora eu passava e falava que não tinha. E certo dia eu voltando pra casa, e eu olhando para aquele moço e eu voltando pra casa, um pensamento muito forte, foi como se fosse a minha própria voz, um pensamento muito forte. Veio na minha cabeça assim, vai lá, compra um pão de frios daquele que você gosta, de frango, um suquinho e entrega para aquele moço, dá um abraço nele, fala que Jesus ama ele. Veio esse pensamento muito forte na minha cabeça. E aquele pensamento ficou martelando, e eu falei, não, esse negócio é de mim, eu imagino que eu vou chegar lá no moço, eu vou falar, licença, deixa eu te dar um suco, um pão de frango aqui, e Jesus te ama. Não, se o moço faz alguma coisa comigo, né, eu fiquei pensando em várias coisas, eu falei, não, ele pode me fazer mal. Gente, eu não sabia, sabe, das coisas, assim, eu não tinha noção, né, eu sou muito medrosa. Mas assim, aquela voz ficou insistindo, insistindo, e eu cheguei em casa e eu não sei você, mas às vezes eu tenho mania de falar comigo mesma, sabe? De me repreender, de me animar comigo mesma. E eu cheguei em casa e aquele pensamento forte, né, na minha cabeça, martelando, martelando, insistindo. E eu simplesmente fiz assim, ai, chega! Fiz assim, desse jeito. Quando eu fiz assim, ai, chega! Aquele pensamento forte fez assim, ó. Parou, na hora. Não era uma coisa minha, era uma coisa assim, um pensamento sozinho, e ele parou na hora. E minha mente ficou meio que vazia, sabe? E eu fiquei pensando assim, nossa, será que era Deus falando comigo? E eu não sabia. E eu perguntei pra minha mãe, eu perguntei pro meu pai, como é que Deus fala? E Deus fala dessa maneira? E eles falaram assim, olha, às vezes Deus fala dessa maneira. E eu fiquei ali, sabe, pensando, Deus falou comigo e eu mandei, Jesus, cala a boca. E eu fiquei ali com peso, sabe, um peso no coração, e eu pedi perdão pra Deus, Deus me perdoa, sabe, porque eu comecei a sentir uma tristeza, sabe, um pesar no coração. E eu, né, fui lá, comprei o pão, dei pro morador de rua, sentei lá com ele, sentei no meio da rua, abracei ele e disse, olha, Jesus te ama, tal. E ele me confessou que ele era crente, que ele tinha se desviado, que ele era até obreiro da casa do Senhor. E eu fiquei ali muito triste, né, com aquilo. E toda vez que eu passava ali, eu entregava, né, alguma coisa pra ele e, né, cumprimentava, tal. Só que depois daquilo, eu vi ele umas 2, 3 vezes e não vi nunca mais. Ele todos os dias ficava ali, todos os dias ele ficava ali. Mas depois que eu dei o pão, eu vi ele umas 2, 3 vezes e não vi mais. Não vi mais ele, nunca mais. E o Senhor me fez lembrar desse dia que eu não reconhecia a voz do Senhor de imediato, sabe? Como Samuel. E o Senhor tocou muito forte no meu coração a respeito de ser servo que ouve e obedece a voz do seu Senhor. E o Senhor falou assim comigo,
Quem é o mais interessado nas almas? Eu ou você? E eu fiquei refletindo sobre isso. Porque às vezes, queridos, nós queremos muito fazer a obra do Senhor. Estamos loucos para fazer a obra do Senhor, o que é bom, o que é maravilhoso. Mas estamos com a motivação errada. Vou dar um exemplo. Às vezes Deus prometeu que você vai cantar, que você vai ser um levita, que você vai louvar a Deus, que você vai ser um pregador da palavra. E você não tem muitas oportunidades na igreja. Mas se Deus mandar você cantar no meio do metrô, quando você estiver voltando do seu trabalho, você vai obedecer a voz do Senhor? Você saberia reconhecer a voz do Senhor e obedecer ali? Então Deus falou assim comigo: olha, eu não preciso que você se desespere para fazer a obra. Se desespere. Senhor, eu quero fazer, quero estar lá, quero estar fazendo isso, quero fazer aquilo, quero estar ativo, eu quero sempre fazer a tua obra. Ele falou assim comigo: eu não quero que você se desespere. Eu quero que você aprenda a ouvir minha voz para quando eu te mandar, você vai lá e faça aquilo que eu te mandei. Sem perguntar, sem questionar. Porque não é no seu tempo, é no meu tempo. E o Senhor está falando com a gente. Ele é o mais interessado na obra do que eu e do que você. Então o Senhor está querendo nos treinar a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz dele. Porque o que mais vale? Um servo que faz tudo, tá sempre ali fazendo as coisas para o Senhor, tá sempre ali querendo ganhar vidas para o Senhor. Às vezes esse ganhar vidas acaba se tornando ganhar vidas para si, né? Porque se você não vê uma pessoa aceitando Jesus, você fica triste, você fica, sei lá, se não vê a pessoa indo para sua igreja, tem pastores que ficam tristes, ficam chateados. Sendo que não é bem assim, sendo que é assim, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Às vezes eu estou plantando, às vezes o irmão está regando, só o outro vai ver aquela pessoa crente aceitando Jesus. Talvez eu não veja, mas eu semeei na vida daquela pessoa. Então, o que mais vale? Um servo que está sempre ali fazendo as coisas para o Senhor, mas quando o Senhor o manda fazer uma coisa inusitada, ele fala: não, isso não é a voz do Senhor? Ou o Senhor quer aquele servo que talvez não esteja tão ativo, mas assim, quando o Senhor manda, ele está prontamente ali disposto a obedecer? O Senhor, foi isso que o Senhor tocou no meu coração. Eu quero que você aprenda a ouvir minha voz, para você estar sempre disposta a me obedecer. Sabe, querido, tem coisas que Deus, depois daqueles dias, aconteceram muitas coisas, né? Depois desses anos todos, coisas que eu perguntava ao Senhor e coisas que o Senhor me mandava fazer, que eu falava: Senhor, eu fiz, mas eu não entendo porque o Senhor me mandou fazer aquilo. Eu não entendo porque o Senhor mandou eu falar aquilo para aquela pessoa, eu fazer aquilo, fazer dessa maneira. Eu não entendo. E às vezes o Senhor fala assim: não é pra você entender. É claro que Deus revela todas as coisas, querido. Depois Deus revela. Porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Jesus é lindo. Mas assim, às vezes Ele não quer que a gente entenda de primeira. Ele quer que a gente só ouça e obedeça. Você está me entendendo? Você está entendendo o que Jesus está querendo falar com você? Às vezes Deus está querendo falar com você através desse vídeo. Às vezes o Senhor está te ensinando a ouvi-lo primeiro. Porque é como na passagem de Marta e Maria. Essa palavra que eu falei até lá na expedição e ficou gravada no meu coração assim para sempre. Que Maria, ela prontamente, né, se sentou ali aos pés de Jesus e Marta foi servir. Mas quem estava certa naquela época, olhando com os olhos de homem, assim, ser humano? Quem estava certa era Marta, não era Maria, não, porque Maria estava nos pés de Jesus num lugar que não era para ela, era um lugar para os discípulos, porque a mulher era feita para servir, ainda mais se ela fosse a dona de casa. Quem era para estar ali nos pés de Jesus era Lázaro, eram os outros discípulos, não Maria. E Marta até se indignou. Eu também me indignaria, sabe? Falou: poxa vida, esse não é a função dela, por que ela está aí? E Jesus falou assim: olha, Marta, você está atarefada com muitas coisas. Você prontamente quis me servir, né? Já quis trabalhar para mim. Maria escolheu a melhor parte. Essa não vai ser tirada. E Jesus fala pra gente: às vezes,
Nós temos que sentar primeiro, ouvir primeiro, para depois trabalhar para o Senhor, para depois estar ativo para o Senhor. Não estou falando para você parar de fazer o que você está fazendo, se você ajuda, se você contribui, se você... Eu estou falando para as pessoas que estão desesperadas para que a promessa do Senhor se cumpra na íntegra logo. E na verdade o Senhor está querendo falar para você, olha, sinta um pouco. Aprenda a me ouvir, aprenda a ouvir a minha voz, porque eu quero que você seja servo obediente, não aquele que está pronto logo para trabalhar e tal, e desesperado pelo trabalho. Não, eu quero que você esteja desesperado pela minha voz, pela minha presença, para me obedecer, para depois eu te usar da maneira como eu quero. É o Senhor que fala conosco isso. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. Para você que está ansioso, para você que está se perguntando, poxa vida, eu já tenho essa idade, eu já estou assim, poxa, eu já fiz tantas coisas, mas parece que as coisas não deslancham na minha vida, parece que as promessas não se cumprem na íntegra. E o Senhor tocou fortemente no meu coração. Ele falou assim, fortemente no meu coração, eu quero servos que me aprendam a ouvir e obedecer na hora que eu mandar. Isso é o que mais vale para mim, servos obedientes. Então, talvez se você ainda não está acostumado a ouvir a voz do Senhor, ainda não reconhece a voz do Senhor, como Samuel não conhecia a voz do Senhor, e o Senhor teve que falar com ele 3 vezes. Eu também não conhecia a voz do Senhor, e o Senhor tantas vezes me afirmou, tantas vezes foi... Até hoje, né, eu fico pensando, será que é Jesus? E Jesus confirma, e é Ele falando comigo. E o Senhor quer que a gente aprenda a ouvir a voz dEle. É tempo de nós ouvirmos mais a voz do Senhor. Porque a obra de Deus, Ele é o dono, Ele é o interessado em salvar as almas. Não se preocupa. Ah, porque eu quero cantar, porque eu quero pregar, porque eu quero fazer missão. Não se preocupe, o Senhor é o interessado da obra. Ele é o dono da obra. Ele vai salvar aquela vida, usando você ou não. Mas Ele quer servo obediente, que não esteja só disposto a falar e salvar almas, mas assim, disposto às vezes a falar algo que não é muito legal para uma certa pessoa, disposto a fazer várias coisas, a agir de uma forma diferente. Então é isso que o Senhor tem tocado no meu coração. O que vale mais? Você sair correndo desesperada, se cansando, fazendo tudo isso e não obedecer minha voz quando eu te mando, ou você ser um servo fiel que ouve e prontamente me obedece? Então essa palavra é para você que está me ouvindo. Deus quer falar com você, Deus está falando com você. Então se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém está precisando dessa palavra, ser animado, ouvir a voz do Senhor, aprender a ouvir a voz do Senhor, eu peço não que você, sabe, dê like, que você entre lá no YouTube e dê like, se inscreva, nada disso. Eu peço que você copie o link. Envia lá no WhatsApp daquele crente, desse crente aí, desse seu amigo, desse seu irmão, que Deus quer falar com ele, Deus quer falar com você, Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele. Então copia, cola, publica, sabe? Envia para alguém esse vídeo, para que Deus possa, para que você seja usado por Deus, para que Deus possa abençoar, falar com essa vida, através da minha vida, que eu não sou nada, né? Nada. Mas assim, eu não quero me calar, né? Porque o Senhor Deus deu boca pra gente falar. Então, que o Senhor abençoe a sua vida. Fique com Deus, guarde essa palavra no seu coração, guarde esse louvor e abençoe outras vidas, né? Com esta palavra. Fica com Deus. Beijo. Até mais.